Certa feita, uma jovem começou a glorificar e adorar ao Senhor em uma simples igreja, com pouca gente, onde determinados barulhos eram considerados falta de reverência. Nessa igreja, alguns instrumentos não eram tocados. Porém, essa jovem teve um sonho e foi convocada pelo Senhor para glorificar a Deus. E começou a adorar o Senhor e cantar os louvores que Ele lhe direcionava. E ela começou a sentir uma alegria em seu espírito e chorava muito na presença do Senhor. E não entendia o porquê chorava daquela forma. De repente, foi envolvida pela glória de Deus, foi batizada com o Espírito Santo e falava em mistérios com Deus, cheia do poder de Deus. Ela não conseguia mais parar de adorar e de glorificar o Senhor. Amava falar glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Trabalhava na igreja com as crianças, ensinando a adoração e glorificação. E em seu coração ardia uma chama muito forte. E ela começou a falar da importância de adorar e de glorificar. E o Espírito Santo lhe dava palavras, convocando o povo para a verdadeira adoração. A adoração não só em verdade, mas também em espírito e em verdade. Convocando o povo para se humilhar, se prostrar e buscar a presença do Senhor. Se rasgar na presença do Senhor, se quebrantar diante da presença do Senhor. E exaltar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. E diante dessas coisas, ela começou a incomodar. Infelizmente, ela começou a sentir que estava incomodando. Ela percebia olhares, gestos, e o Espírito Santo lhe revelava pensamentos, sentimentos. E lhe dizia muitas coisas. Ela tinha uma grande percepção espiritual. Quando cantava e sempre chorava e falava em línguas, porém ouvia comentários negativos como: se você cantar assim, você não permite que as pessoas que estão te ouvindo ouçam a letra do hino. Você para de cantar para chorar, né? Para falar em mistérios com Deus, e a letra do hino não sai. Então, ela começou a tentar lutar contra aquilo para não chorar mais. Tentou lutar com todas as suas forças, mas não conseguia. Começou a tentar lutar contra si para não sentir a presença quando cantava, para não falar em mistérios com Deus, mas era mais forte do que ela. E ela não conseguia. E mais ela chorava. E ela começou a temer. E ela pensava: Senhor, por que está acontecendo isso? Eu estou incomodando as pessoas. E o Senhor mandava ela falar, entregar profecia, mensagem, palavra, exortação, alerta e também promessas. Porém, só incomodava. Com tudo isso, seu coração foi ficando ferido. Com as crianças, ela viu a glória de Deus. Criança sendo batizada com o Espírito Santo, vendo homens de branco, anjos, ali com ela e com as crianças. Ela viu a glória de Deus, todas as crianças choravam na presença do Senhor. Porém, isso foi assustador para os demais que não tinham a mesma experiência, não tinham conhecimento sobre aquilo. Se assustaram, até reunião fizeram, para que ela não fosse mais professora das crianças. Alegavam que ela forçava as crianças a chorar. Ouvi calúnias e histórias levantadas. Mas a verdade, só Deus e ela sabia. E era maravilhoso aquilo que ela contemplava. Porém, ela foi se fechando mais e mais, e seu coração só ardia e se feria. E ela questionava: a minha família, que eu tanto amo, tem feito dessa forma? O que eu estou fazendo? Se eu estou obedecendo a Deus? Por que agem assim? Não entendem? Quando ela desobedecia a Deus e dizia: não, não vou fazer, assim ela pagava um grande preço. O Senhor sacudia a sua vida. Até no hospital ela havia parado, sem comer, sem conseguir dormir. E nem o calmante do médico havia funcionado. Nem remédio forte que o doutor deu não a fez dormir nem se acalmar, porque ela sabia que estava fugindo de obedecer a Deus. Mas ela teve que obedecer. Era a única saída. Ela sabia que ela tinha que obedecer, custava o que custasse. E assim ela fez, obedeceu. Foi fiel ao Senhor. Não entendiam que as palavras que ela entregava eram do Senhor, vinha do Espírito Santo e não dela mesma. Por ela lutava e falava: eu não, Senhor, por que eu? Mas ninguém entendia. Diziam que ela estava querendo competir, tomar o lugar de quem estava à frente. Infelizmente, diziam que ela estava com meninice. Quanto mais ela se consagrava, jejuava, orava e adorava ao Senhor e buscava a presença do Senhor para entender as coisas que aconteciam, mais pedradas ela levava, mais situações complicadas ela passava, mais coisas negativas ela escutava. Diziam que o espírito que estava nela não era do Senhor, e ela não compreendia essas coisas. Quando o Senhor lhe convidou para tocar pandeiro para ele, ela tocava para o Senhor no seu lar. Um dia o Senhor pediu para ela tocar na igreja. Ela tocou, mas isto também incomodou. Diziam que o pandeiro era coisa
que trazia a presença do inimigo. Era coisa do inimigo, que não podia ser tocado dentro da igreja. As pessoas se incomodavam. Quando ela cantava, tinha gente que saía pra fora pra não escutar e ficava do lado de fora esperando ela terminar. Quanto mais se consagrava, mais a sua linguagem espiritual aumentava e mudava de acordo com o tempo. O Senhor lhe dava novas e novas linguagens espirituais. Ela não compreendia porque onde ela estava, ela não havia visto ninguém passar por aquilo ou viver aquilo. Ela queria apenas entender e ser aceita, mas se sentia fraca, desprezada, rejeitada, incompreendida e com muito medo. E ela só questionava o Senhor o tempo todo por quê. A adoração, ela incomoda muitas pessoas. E experiências diferentes e novas que outras pessoas desconhecem também assustam. Mas sabe o que eu quero ensinar com você nessa mensagem? É que a língua da gente, ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. As pessoas, elas podem falhar. Quando usa sua língua, elas podem matar sonhos, projetos, matar vidas, matar alegria, roubar sorrisos, tirar a paz, destruir a vida das pessoas. Pode gerar traumas e ainda fazer com que pessoas carreguem problemas para o resto das suas vidas. Carreguem medos para o resto das suas vidas. Essa menina, essa jovem, o Senhor mudou a sua história, o seu cenário, para que ela não permanecesse ali. Ela estava quase morrendo espiritualmente falando. E havia gente que estava orando para que ela saísse daquele lugar. Todas essas coisas entraram no coração dela como uma espada afiada. E ela amava a todos. E intercedia. Enquanto ouvia coisas negativas, ela chorava e orava por cada alma, pedindo: Senhor, lhes enche da tua presença, lhes dê o Espírito Santo. Senhor, faça com eles o que fez comigo. Senhor, glorifica o teu nome na vida deles. Senhor, que eles possam ver a tua glória, que eles possam ver o que eu tenho visto. Senhor, fala com eles como fala comigo. Mas o Senhor tirou ela de lá. A língua da gente, ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. Vamos usar a nossa língua para abençoar. Como você tem usado a sua língua? Aquilo que você desconhece, não fale nada. Só ore. Entregue na mão de Deus as pessoas que você pensa que não está sendo usada por Deus. Entregue nas mãos de Deus. Ame essa pessoa. Ore por essa pessoa para que Deus a abençoe. Peça a Deus, mostra para mim o que eu não entendo. Mas nunca mate uma pessoa com palavras. Nunca tenta impedir o agir de Deus. Porque você, às vezes, pensando que está impedindo algo ruim aos seus olhos, às vezes não é ruim aos olhos de Deus, às vezes é projeto e plano de Deus, e você tem lutado contra o próprio Deus, contra o agir do Espírito Santo. O Senhor sabe o que faz, seus propósitos são melhores, são maiores do que o homem pode entender. Então não questione. Quando você vê alguém adorando de uma forma muito expressiva, não questione, não julgue, não calunie, não condene. Não fale palavras ruins a essa pessoa que a faça se sentir mal e querer mudar. Deixe ela adorar da forma que ela adora, porque Deus está vendo. Quando ela canta, ela não canta para agradar os ouvidos das pessoas, mas ela canta para louvar e exaltar o nome do Senhor. Ame as pessoas. Use a sua língua para abençoar, para elogiar, para levantar. Não sepulte promessas, não sepulte sonhos, não sepulte a vida de ninguém. Porque tem pessoas que podem carregar traumas pro resto da vida. Podem carregar medos pro resto da vida. Por causa de uma palavra mal falada. De um julgamento, de uma calúnia, de uma ação errada. Essa é a palavra que eu tenho. Crente não tem que matar crente. Crente tem que levantar crente. Crente tem que abençoar crente. Crente tem que estender a mão. Crente tem que ajudar crente. Quem tem o Espírito Santo e amor no coração, é isso que faz. E se alegra quando é exortado, é disciplinado pelo Senhor. E quando o Senhor nos exorta, é porque Ele nos ama, é para o nosso bem. Ele quer o nosso fortalecimento e o nosso crescimento.